Fala, rapaziada do canal Joga Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre Santos e Red Bull Bragantino, jogo que equivale ali pela quinta rodada do Paulistão. O Santos recebeu o Bragantino na sua casa, né? Ele tinha um mando de campo, mas o jogo não foi na Vila Belmiro, foi na Neoquímica Arena. O Corinthians sediará um jogo dentro da sua casa também, ele terá apenas o mando, mas jogará na Vila Belmiro no meio da semana pelo Brasileirão, se eu não estiver enganado. E aí, por conta dessa troca, o Santos jogou na Neoquímica Arena. O jogo terminou em empate. E eu quero falar aqui para vocês um pouco do que eu achei da partida do Red Bull Bragantino e do Santos, beleza? Gente, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, deixar o like aí pra gente, que ajuda bastante, tá? Ajuda mesmo. A gente fez na última semana não, perdão, no meio da semana teve um clássico entre o Santos e Corinthians e não teve vídeo aqui no canal, porque estávamos fazendo live inclusive que o meu amigo Van, corintiano, participou. Se vocês quiserem ver, tá aí na íntegra do nosso canal também, uma live que durou em torno de 1h30 mais ou menos, né? Assim, mais de uma hora de jogo, né? A gente analisando ali um pouco do jogo. E depois a gente comenta, dá ênfase em alguns detalhes do jogo. Então, assim, recomendo muito, caso você queira saber a minha análise e a do meu amigo Vantuil da partida do entre Santos e Corinthians. Mas vamos lá para essa partida de hoje. O Santos foi a campo com um time misto, o Red Bull Bragantino também. Ambos os times entendem que a temporada está começando muito aguerrida. Tá começando muito rápida e aí tá tendo mais desgaste, né? Os elencos desses times, né, de Série A pelo menos, estão mais desgastados, né? Até porque time de Série B e Série C terminam um campeonato um pouco antes do que os times de Série A. Então eles estão sentindo um pouco mais e por isso eles estão tendo que rodar elenco, né? Então entra um jogador ou outro reserva em quase todas as partidas, tá? Qual que são os problemas disso? O Santos é um time que neste exato momento, se eu não estiver enganado, ele é o nono da classificação do Paulistão, ou seja, só se classificam 8. Neste exato momento, estaria Santos e Corinthians e São Paulo sem se classificar, caso o campeonato terminasse hoje, tá? Hoje não, porque, assim, o Corinthians não, porque o Corinthians ainda tem um jogo para jogar. Então, assim, o Santos não se pode dar muito ao luxo disso, e, assim, isso é um problema muito por conta do elenco ser fraco e muito também por conta do campeonato começar muito cedo, né? E do campeonato passado terminar muito tarde também, tem esse detalhe. Então, assim, os caras têm pouco tempo para poder se preparar. Os caras, eu digo, o time, né? Os elencos tiveram pouco tempo para poder treinar, para poder estudar adversário, para poder sentir menos as partidas, né? Então, por isso que os times estão fazendo essa mescla. O problema é que o Santos não tem dois times. O Santos, quando precisa de peças no seu banco para poder fazer um jogo misto desse, como o Palmeiras fez com o Novo Horizontino, um exemplo, tudo bem, tomou um vareio, né? Tomou 4-0 ou foi 4-1, não lembro agora. Mas mesmo assim, são peças interessantes. Foi um jogo aquém. Você dificilmente vai ficar vendo o Palmeiras tomar de 4 gols numa partida, mesmo com um time misto, né? Tinha o Gustavo Gomes naquela partida e tudo mais, o Luigi entra depois, por aí vai. Então, assim, é difícil você ver esse tipo de coisa, mas ainda assim, até o Palmeiras, que é um time que tá com um grande elenco, teve que fazer essa rodagem também. As diferenças é que o Santos não pode se dar esse tipo de luxo porque está em nono colocado, né? Mas eu entendo o lado do técnico e o lado do time. Assim como como eu ressaltei no início, o próprio Bragantino faz isso também. Só que aí a gente desperdiça pontos e deixa pontos pelo campeonato, né? E onde está o problema principal? Qual que é o cerne desse problema principal? Está na diretoria, que não dá elenco, que não dá porte para o seu técnico poder fazer um bom trabalho, entende? Eu entendo que é mais complicado do que isso. Eu compreendo que não é só contratar uma peça ou outra, até porque no meio do ano chegou bastante jogadores, só que chegou jogadores sem técnica, chegou jogadores que não são tão bons, que não dá para se aproveitar tanto. E o próprio Vojvoda disse isso, e mostra isso, às vezes, não escalando ou então não relacionando, para vocês terem ideia. Então, assim, o Santos vem a campo, deixa eu pegar aqui para vocês. O Santos, antes, eu só queria mostrar algumas dessas substituições para vocês. O Gabriel Menino estava dentro de campo hoje como titular, Zé Rafael também, Lautaro Dias também, ao lado de Gabigol. A gente não tinha um Roleiser no meio, quem estava era o Miguelito,
que, spoiler, fez uma boa partida. O Miguelito eu acho que é uma boa esperança para esse time do Santos neste ano, tá? É uma peça que volta, né, que estava no seu elenco nos últimos 2 anos, né, da sua base, volta e está demonstrando e está despontuando algo interessante. Vamos ver como vai ser o Campeonato Miguelito, né? Mas ele é um jogador que, se o Santos conseguir aproveitar bem, ele tem um bom jogador dentro do elenco, né? Escobar na lateral, Vinícius Lira saiu aí, não vi nada de bastidor no dia de hoje, então não sei se foi por conta do Vinícius Lira ter sentido ou tá fazendo isso para poupar mesmo. E o Escobar atuou a partida inteira. O Escobar atuou a partida inteira, tá? Já vamos comentar disso. Roleze, depois entra, né, no lugar de Miguelito. O Ilharão manteve também. E na zaga a gente teve uma alteração do Luan Pérez no lugar do Zé Ivaldo, que fez 2 partidas assim, muito aquém, que é contra o Guarani e contra o Corinthians. 2 partidas assim, ridículas, em que ele faz 2 pênaltis, inclusive, né? Uma no Guarani e outra no Corinthians, né? O Bragantino tinha algumas peças importantes ali, então ele tinha o Sacha, que estava ali, o Ramírez, que é o jogador titular, entre aspas, também não tinha o John, que já está vendido para o Zenit, se eu não estiver enganado. Tinha o Santiana, Gustavo Neves, Vinicinho, então assim, um time um pouco misto também, para como eu disse, os 2 times meio que vieram nisso. Ambos com propostas diferentes. O Santos tinha uma proposta de ter mais a posse de bola, tentar encontrar espaços, muito por conta do Bragantino ter se preservado mais, ter sido mais conservador, ter tentado estudar mais a partida do Santos. Tanto que o Bragantino tem 1 ou 2 chutes ao gol, assim, ao gol não, perdão, ao goleiro, né? Enquanto o Santos tem 1 ou 2 também, mas só que nenhum ao Cleiton. O Cleiton fez nenhuma defesa. Né? O Cleiton fez nenhuma defesa. Então, se o Santos entrou misto e o Cleiton, o Red Bull Bragantino, que é um time que brigou para não cair no ano passado, o Santos não conseguiu colocar um chute no gol do Cleiton, é uma coisa assim que espanta. Eu entendo o desgaste, eu entendo a rodagem de elenco, mas o time não conseguir encontrar espaços num jogo dentro da sua casa, assim, é algo que assusta, não vou negar. Mas o que mais me incomodou no jogo de hoje do Santos é que a sensação que eu tenho é que poucos jogadores têm noção do jogo em si, da necessidade de pontuar, de fazer os 3 pontos. É importante também não perder, claro, mas mais do que isso é ganhar, é muito importante. E o Santos precisa disso. Um dos problemas assim que eu mais encontrei, né, na partida do Santos de hoje foi... Assim, o campo estava muito escorregadio e alguns jogadores já têm reclamado da bola correr demais, né? Dessa bola de hoje, que é a atual, que é a da pênalti, não ser tão boa. Desde o ano passado já se comenta isso, né? E aí o que acontece? O Santos teve muitas bolas, muitos lançamentos para o último jogador, como o Gabigol, o Lautaro Dias, o que é um problema, entende? Então, em alguns momentos, o próprio Brazão teve que fazer isso, fazer esses lançamentos, ou o Luan Pérez teve que dar isso, ou algum lateral. O Escobar não fez isso, porque o Escobar não faz lançamento. A única coisa que o Escobar faz é tentar dar um carrinho para tentar roubar a bola atrás, porque provavelmente ele perdeu, ou tocar para trás. Ele é esse tipo de jogador, ele está limitado a isso. Então, o principal problema do Santos no jogo de hoje foi não encontrar espaço algum. O Gabigol foi pouquíssimo acionado. Nas chances que teve, tomou decisões erradas.